Nós vamos fazer nossa leitura no livro de Jó. Nós vamos ler Jó, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 22. Depois leremos Jó 2, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos lá? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os outros do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó na sua mente: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor Deus, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. É um homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então o Senhor, e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Também ele falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei.
O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um de seu lugar. Ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita, e combinaram ir juntamente, condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Vamos parar por aí. A vida de Jó demonstra que nós, por vezes, desconhecemos as formas como Deus trabalha na vida dos crentes. Mas, como crentes, como servos de Deus, nós temos a convicção de que Ele está sempre no controle, aconteça o que acontecer. Jó era um homem crente no Senhor. Ele sabia que Deus estava no trono e no controle de tudo, mesmo não tendo como saber por que tantas tragédias estavam acontecendo em sua vida. Jó nunca perdeu a fé. Jó nunca amaldiçoou a Deus por isso. Foi tentado a fazê-lo. É difícil imaginar a perda de tudo que possuímos em um único dia. Imagina, você perder tudo num dia só. E tudo é tudo mesmo. São seus bens, sua casa, seus filhos, né, que são herança do Senhor. A maioria dos homens, com certeza, afundariam em depressão ou procurariam a morte, ou até mesmo amaldiçoariam a Deus. Embora deprimido e amaldiçoando o dia em que nasceu. Prestem bem atenção. Jó não amaldiçoou a Deus, ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. A esposa sugeriu amaldiçoar a Deus. Imagine, né? A gente, nós mulheres, vendo o marido sucumbindo de úlceras, né? Uma coceira incessante, pegando um pedaço de telha, foi o que sobrou do telhado da casa, pedaço de telha para se coçar, para saciar a sede. Às vezes a gente tem uma coceirinha, né? E já fica incomodado, já fica procurando alguma coisa, não, nem tanto, procurando alguma coisa para amenizar a coceira, não é mesmo? Para amenizar. Imagine o corpo todo em úlcera e feridas abertas.
ela entrou em desespero. Ela falou, sério? Passando por tudo isso, a gente perdeu casa, a gente perdeu gado, a gente não tem mais dinheiro, a gente não tem casa, a gente não tem nada, você está ferido, está se coçando todo, está cheio de úlcera, você não é o marido com quem eu casei mais, não é o homem que era ontem, e você ainda vai manter a integridade, você vai ainda manter a sua fé em Deus, amaldiçoa e morre de uma vez. Mas Jó tinha intimidade com Deus. Jó conhecia o Deus a quem ele servia. Então ele teve autoridade para virar para sua esposa e dizer, estás louca, mulher? Desde quando eu vou amaldiçoar o Deus que me deu todas as coisas? Ele deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu vim ao mundo sem nada. E olha quantas coisas nós tínhamos até ontem. Intimidade com Deus. Saber que Deus é grandioso. Saber que Deus não desampara, independente da situação. E aí vieram os amigos, né? E aí sentaram do lado, choraram, vieram para consolar. Mas que consolo, meus irmãos. Lendo a Bíblia, buscando na história de Jó, os irmãos depois podem confirmar, embora nós vamos fazer leitura de alguns versículos, os amigos o acusaram de pecar. A mulher dá seus gritos, manda amaldiçoar Deus, e os amigos, conhecendo Jó há muito tempo, sabendo da fidelidade de Jó, sabendo que Jó tinha preocupação, o medo de achar que seus filhos pecaram nas festas, nas baladas que eles davam, e aí ele corria e oferecia sacrifício. Não tinha nem certeza se os filhos tinham pecado, mas na dúvida vai que, né? Então ofereciam sacrifícios para a remissão do pecado dos filhos. Esses amigos começaram a acusá-lo. E ele faz, o primeiro amigo, acusa-o de cometer algum pecado. Jó 4, 7 a 9. Vamos ouvir o que ele faz, diz. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. Conhecendo Jó do jeito que eles conheciam, ele ainda insinuou que ele estava pecando e que ele estava colhendo o que plantou. Era o que o versículo estava dizendo. Estava colhendo o que plantou. Bildade, o segundo amigo, acusou Jó de ser ímpio e irrepreensível. Jó 8:20. Um versículo apenas. Ele fala bastante, mas nós vamos ler um versículo apenas. Jó 8:20. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Eis que Deus não rejeita o íntegro. Se Jó estava passando por aquela situação, ele estava então sendo rejeitado por Deus, na cabeça de Bildade. Estava sendo rejeitado. E nem toma pela mão os malfeitores. Então Deus não estava estendendo a mão para Jó, porque ele era um pecador. Porque ele estava em falta. E a gente tem o terceiro amigo, Zofar. Disse que Jó merecia coisa pior do que ele já estava passando. É incrível, hein? Tinha como piorar? Só a morte. Mas Deus não permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. E ele diz isso lá em Jó 11, de 3 a 6. Ele disse que Jó merecia coisa pior e que os homens perversos, eles deveriam realmente sofrer. Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens
E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti. E te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Então, o que Zofar estava dizendo? Que Jó estava dizendo que era íntegro, mas não era íntegro coisa nenhuma. E se Deus abrisse a boca para poder colocar diante de Jó toda a sua iniquidade. Estes conselhos não foram nem um pouco úteis para Jó. Falharam com Jó quando ele mais precisava. Mas Jó tinha relacionamento tão íntimo com Deus que não permitiu que a sua fé vacilasse. Ele sabia quem era o seu Redentor, o Salvador vivo que um dia viria fisicamente à terra. E Jó faz uma declaração linda. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E essas palavras de Jó, nós aprendemos que foi cumprida quando Jesus foi revelado. Eu sei que o meu Redentor vive. Lá atrás no Velho Testamento, Jó já tinha experiência com Deus e já conhecia toda a história, toda a promessa de que viria o Redentor, que viria um rei que estaria trazendo o reino de Deus para a terra. E nós fazemos parte deste reino. Nós aprendemos hoje que fazemos parte deste reino e que Jesus Cristo precisa reinar em nossas vidas em todas as instâncias. Né, Néia? Né, Vanilda? Em todos os âmbitos da nossa vida, Jesus Cristo precisa ser rei, precisa reinar. E Deus já governava a vida de Jó. E ele acreditava e guardava em seu coração que o seu Redentor iria se levantar por sobre a terra. E ele sabia em que ele cria. E ele sabia que era poderoso para dar todo o livramento necessário. Na vida de Jó, Deus teve a última palavra. Se nós formos ler a história de Jó, acho que tem um dele. Se nós formos ler a história de Jó, nós vamos ver que durante 37 capítulos, todos falaram. Esposa falou, amigos falaram debaldes, várias vezes. No capítulo 38, Deus começou a falar. Foram 37 capítulos em que Deus se calou e ficou observando, permitindo que Satanás achasse que estava ganhando terreno. Porque o intuito dele foi esse aí. Foi afetar Jó para que Jó amaldiçoasse Deus. Maldissesse contra Deus. Mas em nenhum momento ele fez isso. E já no capítulo 38, Deus então resolve falar. E Deus começa a falar e a conversa com Jó vai fazendo relembrar todas as falas deles, as falas dos amigos. E no final, Deus pede uma coisa a Jó. Que ele orasse pelos amigos. Mas também chamou cada um deles e disse: vocês vão levar sacrifícios a Jó, que a oração dele eu ouvirei. A de vocês não. E assim eles fizeram. E Jó começou a orar pelos seus amigos. E a Bíblia diz que enquanto Jó orava, pasmem, irmãos, Deus restituía 2 vezes mais
na vida de Jó. Quando Jó começou a interceder pelos amigos, deixou de olhar para suas mazelas, deixou de olhar para a sua necessidade e começou a fazer a vontade de Deus, que era interceder pelos outros. Deus começou a derramar. Deus começou a derramar. Fidelidade. Conhecer Deus e entrar totalmente na sua dependência. Hoje nós podemos aprender que Deus está perto da dor, por mais intensa que ela seja. Ele não nos abandona. Ele não abandonou Jó. Ele deu permissão a Satanás para intentar contra ele. Mas Deus conhecia o coração de Jó. Sabia que ele não ia negar, que ele não ia vacilar. Mas o diabo não sabia. E achava que em algum momento ele ia ter vitória. Fé verdadeira se prova no fogo. A fé permanece firme, mesmo nas maiores perdas e sofrimentos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só me encontrar. A experiência de Jó nos ensina que talvez nunca saberemos a razão específica do sofrimento. Mas devemos confiar em nosso Deus, soberano, justo e santo. Salmo 18:30. Coloca pra gente, Luiz. Salmo 18:30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O caminho de Deus é perfeito. Jó sabia que o caminho de Deus era perfeito. Ele não entendia o porquê ele estava passando por aquilo, mas ele confiava que o caminho que Deus traçou para ele era perfeito. E nós precisamos confiar. Então cremos que tudo que Deus faz ou permite acontecer também é perfeito. A restauração de Deus é completa. O sofrimento não dura para sempre. Salmo 30, versículo 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso nos conforta, isso nos consola, porque diz que o sofrimento é algo passageiro. Precisamos ter fé, precisamos confiar que o nosso Deus, Ele não nos desampara, Ele está sempre conosco, Ele está sempre a nos guiar. O inimigo de nossa alma quer nos enfraquecer ou destruir, e ele trabalha em 5 áreas distintas da nossa vida. Se nós formos perceber, foram as 5 áreas distintas que ele trabalhou na vida de Jó. Ele trabalhou no relacionamento com Deus, porque o que ele intentava, na verdade, era que Jó amaldiçoasse Deus por estar perdendo todas as coisas. Ele trabalha na área das finanças. Ele não acabou com a riqueza de Jó? Quantas vezes ele intenta fazer com que a gente fique desesperado quando o pagamento é deixado lá no banco, né, irmã Dulce? E a gente entra em desespero, a gente confia. Volta, não está mais, fazer o quê? Né? Agradecer a Deus. E aí, ver, perceber, sentir, viver a provisão de Deus. Um mês sem faltar nada em casa. Como se o pagamento tivesse chegado em casa, tivesse pago todas as coisas. Deus é provedor. Deus é maravilhoso. Ele entra também na questão dos nossos filhos. Para uma mãe, para um pai, servos do Senhor, ver seus filhos fora do caminho do Senhor, machuca o coração. Machuca o coração. Nós entendemos que filhos são herança do Senhor e queremos criá-los para o Senhor, para fazer a obra do Senhor. A gente entende que o caminho do Senhor é
perfeito. Que Jesus, o nosso Salvador, é o caminho certo, é a verdade que precisa ser conhecida para libertar. É a vida eterna. E a gente vai ensinando, e quando chega a hora de tomar uma decisão, a decisão é sair do centro do caminho e se afastar. É como se fosse a morte. É como se fosse a morte. Porque está separando de Deus. E tudo que é separado de Deus é treva. E tudo que é treva é morte. A dor que Jó sentiu quando a notícia veio que seus filhos estavam mortos. Perdeu gado, camelo, cabrito. É o de menos. Trabalha-se e consegue-se de novo. Mas perderam os filhos. Perderam os filhos depois de criados. De vê-los transitar pela casa, de crescer, de fazer suas festas, de estar com seus relacionamentos. É muito complicado. Outra área também que o inimigo tenta destruir é o casamento. Ele fez isso com Jó. Quando a irmã se desesperou, a esposa se desesperou, virou para ele, amaldiçoa, tá maluca? Ali já começou, né, uma DR. Uma coisa meio estranha. Ele intenta contra isso. Até porque, quando ele começa a mexer nas finanças, pronto, já complica, né? Porque a dona de casa começa a reclamar que está começando a faltar. As suas coisas, ela já não tem mais. Né? Aquilo da sua intimidade, novo, bonito, já não consegue. E tenta controlar para a alimentação não faltar. Mas mesmo assim, fica complicado. As emoções já não são mais as mesmas. E, por fim, o inimigo toca na saúde. E aí começa a vir as enfermidades. Não foi isso que ele fez com Jó? Tacou-lhe umas úlceras. E ele, agoniado, com ferida aberta e tendo que coçar as feridas, imagine a dor dilacerante que aquele homem sentia. Em nenhum momento ele profanou o nome de Deus. Então, irmãos, quando o inimigo de nossas almas tentar investir contra essas áreas da nossa vida, que a gente possa clamar o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é o nome acima de todo nome. É capaz de repreender todo mal em nossas vidas, sim. Deus tem propósito para as nossas vidas e Ele há de realizar. Ele permitiu a Jó o sofrimento, mas no momento que ele disse, basta, basta. Então vamos acreditar que Deus tem promessas para cada um de nós e que no momento certo vai bastar. Nem todo conselho é sábio. Se para nós pensarmos, nem todo conselho é sábio. Quando tivermos que abrir o nosso coração para alguém, vamos observar bem para quem nós estamos abrindo no coração. Será que é alguém que vai levar a nossa situação a Deus? Ou é alguém que vai querer alfinetar e vir com conselhos partindo do seu próprio entendimento, do seu próprio conhecimento? Era o que os meninos estavam fazendo com Jó. Se condoeram, tiveram empatia, sentaram com ele, choraram, mas na hora que abriram os lábios, nada que foi dito ajudou Jó. Se fosse um outro homem, fraco de entendimento, fraco na sua fé, teria tido a consciência de que era pecador, era miserável, era infeliz, era merecedor daquilo tudo. Mas Jó sabia quem ele era e sabia quem Deus era. Que nós possamos, dentro da palavra, nos encontrar, descobrir verdadeiramente quem somos diante do nosso Deus e como nós nos posicionamos diante da comunidade, diante dos homens. Para que quando vierem com conselhos, com alfinetadas, que a gente saiba repreender em nome de Jesus. Que a gente possa reconhecer os ventos de doutrina e entender que tudo que vem a nós, nem tudo é para ser retido.
Deus tem propósito na vida do crente. Permite provação para que haja aproximação. O sofrimento nos quebranta. O sofrimento nos leva para mais perto de Deus. Então, às vezes, quando na alegria e na bonança a gente não percebe, mas está no afastamento, o Senhor permite uma dificuldade, uma aflição, porque aí eu volto. Eu volto para aquele que é o meu sustentador, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu abrigo. O mundo, às vezes, nos tenta fazer esquecer isso. Os amigos de Jó tentaram fazer com que ele esquecesse quem, na verdade, ele era. Mas ele não se permitiu ser influenciado. Então, que o mundo não nos influencie. Que a gente tenha certeza do que somos. Para quem somos. E por que estamos aqui. Deus tem propósito em nossa vida. E nós temos uma missão a cumprir. Irmãos, Deus utiliza dificuldades intensas para purificar o caráter, provar a fé e remover a natureza caída. Quando estivermos passando por dificuldades, por tribulação, quando a tempestade se levantar no mar da nossa vida e o nosso barquinho começar a balançar para lá e para cá, que a gente lembre que nós temos um Redentor e o nosso Redentor vive e que no barco está. E nada nos fará desamparado, nos fará cair, nos fará tropeçar, nos fará perder. O inimigo já está abatido, já foi vencido lá na cruz do Calvário. Basicamente no terceiro dia, na ressurreição. Ali Jesus esmagou a cabeça da serpente de vez. Aleluia, somos salvos. Aleluia, vamos caminhar com a certeza da vitória em Cristo Jesus. Nossa vida não é aqui, nosso lar não é aqui, somos peregrinos nessa terra. Mas enquanto peregrinamos, temos uma missão. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Então vamos nos autoconhecer. Vamos nos capacitar para continuarmos trabalhando para a honra e glória do Senhor. Sabendo que nem a morte, nem a profundidade, nada, nem a dificuldade, nem as tribulações, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Ministério de Louvor?